Amém, meus amados e queridos irmãos, que a bendita e a gloriosa graça de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Amém, meus irmãos. Que dia abençoado, o Dia das Mães, e eu quero, em nome da Igreja Batista da Graça, mais uma vez, desejar a cada uma das mães um feliz Dia das Mães. E o maior presente que nós poderíamos desejar a vocês é a presença de Jesus, é a graça de Jesus, e que a presença e a graça de Jesus nunca falte sobre as suas vidas, sobre as suas respectivas famílias. É o nosso desejo, é a nossa adoração. Nós poderíamos passar aqui a noite toda cantando: eu não sou mais escravo do medo, nós somos filhos de Deus. Vou falar aqui para o irmão Valto, para a turma do Ministério Louvor, fazer dessa canção o nosso hino oficial da Santa Ceia. Toda a Santa Ceia a gente cantar esse hino, porque isso, meus irmãos, a gente jamais pode se esquecer. Jamais podemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. E de que nós não somos mais nem escravo do medo, nem escravo da morte, nem escravo do pecado, nem escravo do diabo. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós somos filhos do Senhor. Nós pertencemos à família de Deus. E essa verdade não tem que estar apenas impregnada em nossas mentes, mas ela tem que se fazer sentir no nosso dia a dia. Tem que estar guardada na tábua dos nossos corações. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de São Lucas, capítulo de número 1. A partir do verso 26, estou lendo Lucas, capítulo de número 1, verso 26 até ao verso 38. Os que nos visitam nessa noite, nosso abraço fraterno, que vocês possam se sentir acolhidos pela nossa igreja. Nossa igreja tem como missão, Igreja Batista da Graça, uma igreja simples, acolhedora e transformadora. Lucas 1:26 diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Um dos provérbios mais emblemáticos e conhecidos das Sagradas Escrituras está contido em Provérbios capítulo 31, verso 30, que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E o que dizer então, meus irmãos, da mulher que a Bíblia chama de agraciada, de bendita entre as mulheres, Lucas capítulo 1, verso 42. A mulher que recebeu a missão de ser a mãe do nosso Salvador, do Deus encarnado. A mulher que fora vocacionada para ensinar as primeiras palavras para aquele que é onisciente e dono de todo conhecimento.
para a mulher que foi vocacionada e chamada para ensinar Jesus a dar os seus primeiros passos, logo Ele, que é onipotente e dono de todo o poder. Uma mulher que foi chamada para ensinar os primeiros mandamentos da lei do Senhor, logo para aquele que é o autor da palavra. A figura de Maria, meus irmãos, eu confesso que é uma figura contraditória. Por um lado, os católicos são condenados por a superestimarem, colocando-a numa posição semelhante a Deus, como mediadora e intercessora, coisa que ela nunca foi chamada para ser. Por outro lado, nós evangélicos também nós somos condenados por subestimá-la, relegá-la ao esquecimento, menosprezando-a, depreciando a sua imagem e depreciando a sua grande importância na história da salvação e da redenção. Talvez, quem sabe, nessa noite nós precisamos de uma via média. Nem a exaltação católica, nem o menosprezo evangélico. Precisamos deixar a Bíblia falar por ela mesma e revelar para nós quem de fato foi essa mulher. Quais lições que essa mulher pode deixar ainda hoje para mim, para você, para nós, mães, pais, servos, servas do Senhor, discípulos e discípulas de Cristo. Maria ainda fala, e ela fala muito poderosamente. Então, à luz desse texto que nós acabamos de ler, de forma sintética, nós vamos falar que a vocação materna de Maria, um convite a uma vida de submissão, abnegação e confiança. A vocação materna de Maria, um convite a uma vida de submissão, abnegação e confiança. Conforme nós acabamos de ler, a narrativa começa com um marco temporal. No 6º mês, diz Lucas capítulo 1, verso 26. E esse marco temporal faz menção ao tempo em que o anjo Gabriel, o mesmo que está aparecendo aqui para Maria, aparece para a sua parenta, Isabel, prometendo a Isabel, já idosa, em sua velhice, a grandiosidade de ser mãe. E ser mãe não de qualquer pessoa, ser mãe daquele que viria para preparar o caminho do Senhor, João Batista, cuja escritura diz que desde o ventre já seria cheio do Espírito Santo de Deus. A história segue a partir do verso 26, a parte B, e diz que esse anjo Gabriel vai até a cidade de Nazaré, uma cidade da Galileia, e diz o texto que ele se apresenta a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Eu gostaria que você guardasse essa informação para o final da pregação. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era menina, ou melhor, o nome da virgem era Maria. E quando eu penso nesses versículos iniciais, algo me salta a atenção, pelo menos duas expressões aí nos versículos 26 e 27. Porque o texto sagrado diz assim para nós: uma virgem prometida em casamento. E logo em sequência diz, certo homem chamado José. A pergunta que eu faço para nós nessa noite: quantas virgens não havia em Nazaré? Quantos Josés não havia na Galileia? Eram pessoas comuns, eram pessoas simples. Se você observar, quando Maria e José vai apresentar Jesus ao templo, eles não têm dinheiro para apresentar um sacrifício, então eles levam um pombinho. Eram pessoas pobres. E aí vem a nossa primeira lição nessa noite. E a primeira lição que eu aprendo com esses dois versículos é a seguinte: que o Senhor vocaciona pessoas ordinárias, comuns, para a missão extraordinária de ser mãe ou de ser pai. Eu vou repetir: o Senhor vocaciona pessoas ordinárias, pessoas comuns, pessoas simples, talvez analfabetos, talvez pobres, pessoas comuns, ordinárias, para a missão extraordinária, especial, de ser pai e de ser mãe. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 27 e até o verso 31,
já dizia para nós que Deus é especialista em chamar pessoas comuns, como eu e você, para realizar obras, para realizar situações extraordinárias em nome do Senhor. Paulo lhe diz, por exemplo: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus escolhe pessoas comuns, meus irmãos. Deus escolheu você para exercer essa vocação tão especial, tão extraordinária de ser mãe, de ser pai. Porque ser pai, porque ser mãe, porque constituir uma família é algo extraordinário de Deus para você. E Deus escolheu pessoas comuns para que o poder, para que a glória de Deus repouse sobre você e sobre a sua casa. Deus escolheu pessoas simples como Maria e José. Deus também escolhe a gente. Deus escolhe você. Deus escolhe nós. Deus escolhe a Igreja Batista da Graça. Mas veja comigo o que a história segue. Lucas capítulo 1, verso 28, diz o seguinte para nós: o anjo, aproximando-se dela, disse o seguinte: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Diz a história que Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas aí então o texto diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Por quê? Porque você foi agraciada por Deus. Você parou para pensar que nesses dois versículos, nesses 3 versículos, o anjo começa dizendo que Maria foi agraciada e termina dizendo que Maria foi agraciada? O anjo está dizendo, eu trago aqui outras versões, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada diz, eu acho interessante a tradução de João Ferreira, que ele diz assim: achaste graça diante de Deus. Talvez esteja na sua versão assim: Maria achou graça diante do Senhor. E interessante, meus amados, pense bem comigo, porque chama a tua atenção, porque quando o anjo diz para Maria, você é agraciada, ele usa aqui, a forma com que Lucas escreve é uma forma significativa, porque como Lucas traz o texto, é mais ou menos o seguinte: Lucas está dizendo que algo aconteceu na vida de Maria, para que um outro resultado acontecesse. Vou tentar ilustrar. Por exemplo, nosso irmão Walter estava aqui cantando, tocando o violão, mas para que nós possamos escutar o som do violão, Walter precisou tocar nas cordas, colocar o acorde, sim ou não? Se ele não coloca o acorde, não sai som. Se ele não dedilha nas cordas do violão, a gente não consegue escutar nada. O violão só produz o som porque Walter intencionalmente dedilhou seus dedos entre as cordas. O texto está dizendo que Deus manifestou a sua graça sobre Maria. Deus deu a sua graça sobre ela, ponto final. Mas deu a sua graça sobre ela para a missão, para a vocação de ser mãe. A graça de Deus veio sobre Maria para capacitá-la para a missão de ser mãe. Maria é agraciada, ponto final. Para que a graça caiu sobre Maria? Para que ela exerça a missão de ser mãe de Jesus Cristo. E aí eu tiro a nossa segunda lição nessa noite, e eu chamo a sua atenção para essa segunda lição. Somente a graça do Senhor, somente a graça de Deus pode subsidiar, pode fundamentar o exercício da nossa vocação, seja materna ou seja paterna. Somente a graça de Deus pode fundamentar essa nossa nobre missão de ser pai e de ser mãe. Somente a graça de Deus pode de fato alicerçar o exercício da maternidade e da paternidade. E como é que isso acontece na vida de Maria? A graça se manifesta de 2 formas. Em primeiro lugar, a graça de Deus se manifesta ou se faz
nos faz lembrar, através do texto aqui sagrado, a graça de Deus nos faz lembrar que em todo o processo da vocação materna e paterna, o Senhor está conosco. A graça de Deus vem até nós para nos lembrar algo. Eu estou com você. Quando o anjo diz que Maria é agraciada, ele diz no verso 28, o Senhor está com você. E estudando esse texto eu entrei em parafuso, sabe por quê? Porque a palavra que Lucas usa aqui para Senhor, é a mesma palavra usada para designar Jesus. Lucas usa 48 vezes essa palavra Senhor, e em todas as 48 vezes que Lucas usa no seu evangelho, é para designar a pessoa de Jesus. Jesus é chamado de Senhor. E por que eu entro em parafuso? Porque o texto está dizendo aqui para nós, que o mesmo Jesus, que precisaria dos cuidados maternos de Maria, que estaria de maneira sensível, vulnerável no ventre dela, era o mesmo Senhor que estava com ela e sustentando a sua vida. Jesus é o Senhor. E o anjo está dizendo que esse Senhor que está no ventre dela, era o Senhor que estaria sustentando a sua caminhada, era o Senhor que estaria com ela em toda essa jornada. E nós precisamos relembrar disso, meus irmãos, que nesse processo de paternidade, de maternidade, o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa casa, o Senhor está presente em nossas vidas. Essa promessa nós precisamos nos apegar, porque o fato de Deus estar comigo, estar com você, no árduo exercício de ser pai, de ser mãe, na urdidura do exercício familiar, nos dá esperança e confiança de que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Essa dificuldade que você enfrenta com o seu filho, você não está só. Essa dificuldade que você enfrenta com o seu cônjuge, para alinhar os detalhes da administração da casa, você não está só. A dificuldade que você enfrenta em educar, em ensinar, em aconselhar, em orientar um filho, lembre-se sempre disso, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, agraciado, o Senhor está com você. E isso é graça de Deus. Mas em segundo lugar, a graça de Deus se manifesta de uma segunda forma para Maria. Porque veja comigo, e aí a segunda lição desse ponto, a graça nos fornece coragem para assumirmos as responsabilidades da vocação materna e paterna. Porque o anjo, lá no verso 30, ele diz para Maria, não tenha medo, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. A missão de administrar um lar, de amar e de se relacionar com o cônjuge, de criar, de educar, de disciplinar, de corrigir e de ensinar uma criança, demandará de nós, meus irmãos, coragem. Demandará de você tomada de decisões importantes, difíceis. Uma mãe e um pai constantemente está diante de decisões impopulares. Precisamos ser firmes para tomar as decisões corretas, não que simplesmente agradem os nossos filhos, que acalentem o seu coração e a sua alma, mas que de fato estabeleçam um padrão de ensino, de educação, de firmeza no Evangelho para eles, e isso poderá levar você a tomar decisões difíceis, e você precisa de coragem, não tenha medo. Diante de tamanha responsabilidade, Maria teve medo, e o anjo diz para ela, e o anjo diz para nós, diz para você, não tenha medo, porque a minha graça está com você. Você está diante de tomar decisões difíceis. Talvez disciplinar um filho seja uma decisão difícil. E às vezes nós ficamos com medo. Sabe qual é o nosso maior medo? Será que o meu filho vai me amar depois que eu discipliná-lo? Será que ele ainda vai continuar gostando de mim depois de eu discipliná-lo?
Nós temos medo de sermos rejeitados pelos nossos filhos. E muitas vezes, meus irmãos, tomados por esse medo e pela idolatria, pela busca a idolatria da nossa própria imagem diante dos nossos filhos, temos tanta sede e fome de ser amado pelos nossos filhos, que nós não ministramos a disciplina para eles, porque nós temos medo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha medo não, seu filho não vai se perder não, eu estou com você e a minha graça está com você. Não tenha medo de fazer o que é correto, mesmo que seja impopular, mesmo que seja uma decisão difícil. Não tenha medo, eu estou com você, a minha graça basta para que você tome essa decisão, sustentado pelo meu favor e pela misericórdia. Não tenha medo, Maria. É justamente a graça de Deus, meus irmãos, que nos fornece uma disposição de coragem, de destemor, confiança em tomar as decisões difíceis, complicadas, mas que tem que ser tomadas para o bem da nossa família. A história segue. Veja comigo a partir do verso 31, que o anjo diz para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de quem? Jesus. E aí o anjo vai descrever quem é esse Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Verso 35. Aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí eu trago a terceira lição para nós nessa noite. Se em primeiro lugar Deus chama pessoas comuns para o exercício extraordinário da maternidade ou da paternidade, se em segundo lugar esse exercício da paternidade ou da maternidade é sustentado pela graça de Deus, em terceiro lugar, nossa maior vocação, e eu quero que você saia dessa noite com isso na sua mente, nossa maior vocação, a sua maior vocação, enquanto pai, enquanto mãe, é conceber Jesus em sua família. A sua maior vocação, meu irmão, minha irmã, a nossa maior vocação, a minha maior vocação, não é pastorear a Igreja Batista da Graça. A minha maior vocação é apresentar Jesus na minha casa, é conceber Jesus dia a dia na minha casa. Veja comigo, meus irmãos, que você poderia se perguntar: por que Maria, ela foi escolhida para essa grande responsabilidade? E a gente poderia perceber o seguinte: que quem apresenta Jesus ao mundo é Maria. Quem apresenta Jesus a José é Maria. Quem apresenta Jesus aos magos do Oriente é Maria. Aos pastores que estavam no campo é Maria. Maria é chamada para apresentar Jesus ao mundo. Assim como eu e você também, nós somos chamados a apresentar Jesus na nossa casa. E que Jesus é esse que Maria é convidada, é desafiada a apresentar ao mundo? 3 qualificações de Jesus é descrita aqui pelo anjo. Primeiro, Jesus é o único Salvador. O anjo diz para Maria: olha, você vai ter um filho, essa criança vai ser um menino, e você vai dar o nome a ele Jesus. Você não tem a opção de escolher o nome dele não, o nome dele tem que ser Jesus. E aí você se pergunta: mas por que o anjo ordenou a Maria que desse o nome Jesus? Porque o nome grego Jesus, ou hebraico Yeshua, significa o Senhor é salvação. Jesus carregaria no seu nome, na sua essência, o que ele veio cumprir. Jesus é a salvação, e nós precisamos apresentar esse Jesus na nossa casa, que ele é salvação, que ele trouxe redenção, que ele trouxe libertação. Jesus, ele é o Salvador. Segundo, o texto diz que esse Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele não é apenas um ser humano, ele é o próprio Deus. O mesmo Deus que estava lá no início criando todas as coisas.
O mesmo verbo, a mesma palavra que criou todas as coisas do nada, ele estava no ventre de Maria. Verso 32, verso 35 diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Santo, verso 35, será chamado Santo, Filho de Deus. Filho do Altíssimo e Filho de Deus são duas expressões para designar a essência de Jesus. Ele é divino, ele é Deus. E em terceiro lugar, quem é esse Jesus que Maria é convidada a apresentar? É o Jesus que é rei, é o rei do reino de Deus. O anjo diz para Maria o seguinte: o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Verso 33 ainda: seu reino jamais terá fim. Essa é a promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel capítulo 7. De ti sairá o teu filho, um descendente teu, que sentará no teu trono, e o seu reino jamais terá fim. É esse Jesus, meus irmãos, que nós, mães e pais, somos vocacionados a conceber no seio da nossa casa. O Jesus que é Salvador, o Jesus que é o próprio Deus encarnado, o Jesus que é o Rei do reino de Deus. A nossa maior vocação na história é conceber esse Jesus em nossos lares. E a grande pergunta que nós poderíamos fazer nessa noite: como é que nós poderemos fazer isso, pastor? Como é que eu posso apresentar esse Jesus? Como é que eu posso conceber esse Jesus na minha casa? E eu diria, com palavras, com ensino, com conselhos, com orientações que apontam para o Jesus Salvador, Deus, e o Jesus que é Rei, mas sobretudo, meus irmãos, com a nossa vida. Jesus precisa ser concebido na nossa casa, pelas nossas palavras, sim, mas sobretudo, por quem nós somos. Os nossos filhos precisam ter a oportunidade de conhecer Jesus por nosso intermédio. Nós temos a responsabilidade primária e primordial de apresentar Jesus para os nossos filhos. Essa responsabilidade primeira não é da igreja, não é de um pastor vocacionado, não é de uma professora da escola bíblica. Essa responsabilidade é nossa, meus irmãos. A grande pergunta é: que tipo de Jesus nós temos apresentados aos nossos filhos? Que tipo de Jesus nós temos concebido na nossa casa, para o nosso cônjuge? Qual é o Jesus que temos apresentado? É o Jesus que é Salvador? É o Jesus que é Deus? É o Jesus que é Rei? Quando absolvemos a salvação de Jesus, demonstramos humildade. Humildade para reconhecermos os nossos pecados diante do nosso cônjuge e diante dos nossos filhos, pois confiamos na salvação que vem de Jesus. Se nós queremos apresentar Jesus como Salvador nas nossas casas, nós precisamos confiar nesse Jesus que perdoa. Como é, meus irmãos, que nós temos dificuldade em pedir perdão para as pessoas, de reconhecer os nossos pecados, e ao mesmo tempo dizemos que Jesus é o nosso Salvador. Se nós confiamos no perdão de Jesus demonstrado naquela cruz, se nós confiamos que todos os nossos erros foram levados por Jesus naquela cruz, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter vergonha de reconhecer os nossos erros diante do nosso cônjuge. Nós não precisamos criar uma imagem, uma caricatura de nós para os nossos filhos, de uma pessoa que não erra, de uma pessoa que não falha. O meu filho precisa entender que eu sou pecador e eu estou no processo de salvação, assim como ele. Como é que nós vamos aprender a conceber um Jesus que é Rei, se os nossos filhos, se o nosso cônjuge, diante
da vida, do cotidiano. Eles observam que nós estamos tomando decisões na nossa caminhada, decisões que não tem nada a ver com a voz de Jesus. Como é que nós vamos dizer para ele que Jesus é rei se Jesus não manda nas nossas vidas? Maria, desafiada, é convocada a apresentar um Jesus que salva, que perdoa, que é Deus e que reina. E eu e você também, nós somos desafiados a apresentar esse Jesus todos os dias. Quando nossas ações e palavras são dominadas e governadas pelas palavras de Jesus, aí sim nós estaremos apresentando o Jesus que salva, o Jesus que é rei, o Jesus que é o Deus Todo-Poderoso. Mas caminhe comigo para o verso 35, porque Maria vai entrar no diálogo com o anjo. Ele faz uma pergunta. A pergunta que Maria faz no verso 35 é: como acontecerá isso? Como é que vai se dar isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. A pergunta de Maria é mais ou menos assim, meus irmãos: como essa vocação se dará? Como serei mãe se ainda sou virgem? A resposta do anjo é simples: pelo poder de Deus, derramado em sua vida pela presença do meu Espírito Santo. E aí eu aprendo uma quarta lição nessa noite. Em nossa vocação materna e paterna, de sermos mãe, de sermos pais, de sermos líderes de uma família, a gente só alcançará êxito pelo poder de Deus. No grande exercício, no desafiador exercício de ser pai e de ser mãe, a gente só vai ter êxito se nós formos tomados pelo poder de Deus. Veja comigo, meus amados, que a palavra que o anjo dá, a resposta que o anjo dá a Maria é: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Talvez você já fez o link. Lucas escreve um outro livro, ele escreve o livro de Atos, e talvez você já fez o link com Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Talvez a grande pergunta dos discípulos é: como é que nós vamos fazer a missão, Jesus, de pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra? Como é que nós vamos cumprir essa grande missão, essa grande responsabilidade? Jesus responde lá em Atos capítulo 1, verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quase que as mesmas palavras que o anjo diz a Maria, Jesus está dizendo para os discípulos. O que Deus quer nos ensinar, meus irmãos, é que seja a missão de evangelizar ou de fazer discípulos, ou seja a missão de ser mãe ou de ser pai, é necessário o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós não podemos rejeitar, escantear a presença do Espírito Santo e o seu poder na nossa casa. Nós não podemos se dar ao luxo de rejeitarmos essa capacitação vinda do Espírito Santo. É necessário o poder do Espírito Santo para o exercício da paternidade e da maternidade. É preciso o poder do Espírito Santo para criar filhos e educar filhos na presença de Cristo. É preciso o poder do Espírito Santo para perseverar no ensino, mesmo quando os nossos filhos não estão dando valor algum ao que dizemos. É preciso o poder do Espírito, meus irmãos, para pedir perdão, seja ao nosso cônjuge, seja aos nossos filhos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para promover reconciliação na nossa casa. Famílias estão se desfazendo porque homens e mulheres não estão tendo o poder, a capacidade de sentar numa mesa redonda como essa e pedir perdão, e se perdoarem, se reconciliarem e buscarem a salvação e a transformação junto, como homens, como maridos, como esposa, como pais e filhos. Precisamos do Espírito Santo, meus irmãos,
porque nós não temos poder para fazer isso. Precisamos do poder do Espírito Santo. É preciso o poder do Espírito Santo para amar o nosso cônjuge, mesmo quando nós não estamos sendo correspondidos, porque sem o Espírito Santo a gente vai tentar pagar com a mesma moeda. Quando nós não somos correspondidos na nossa casa, nós pagamos com a mesma moeda. Nós pagamos o mal com o mal. Precisamos do poder do Espírito Santo para amar incondicionalmente o nosso marido e a nossa esposa. Precisamos do poder do Espírito Santo, meus irmãos, para continuar perseverando, ensinando, educando a criança, mesmo quando ela está rejeitando tudo o que nós dissemos, o que nós ensinamos. Mesmo quando ela saiu de casa, mesmo quando ela se voltou contra nós, mesmo se ela decidiu se afastar dos caminhos do Senhor, nós precisamos do poder do Espírito Santo para continuar perseverando na nossa vocação, porque até que Jesus volte, nós temos uma vocação, um chamado de apresentar Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo para os nossos filhos. O anjo Gabriel dá, de certa medida, um exemplo desse poder, quando ele diz, no verso 36, verso 37, ele diz: olha, Isabel, que era velha, não poderia ter mais filhos, ela agora está grávida, já é o 6º mês. E aí ele diz: pois nada é impossível para Deus. Precisamos descansar nessas palavras gloriosas. Não importa se o nosso casamento parece morto, sem vida, sem harmonia, cumplicidade, diálogo, toque, não importa. Não importa se os nossos filhos criados na igreja ou não, ainda não se renderam ao Evangelho, estão afastados de Cristo e da igreja, não importa. Precisamos descansar no poder de Deus, revelado a nós pela presença gloriosa do Espírito Santo, a qual nos diz: nada, 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 nada é impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode alcançar os seus filhos. Deus pode transformar o seu casamento. Ele pode todas as coisas. E eu caminho para o final. Porque imagine se não tivesse o verso 38 de Lucas capítulo 1. Talvez a pergunta que nós estaríamos fazendo é: qual foi a resposta de Maria? Ela aceitou o desafio de ser mãe do Salvador? Ela confiará no poder de Deus? Ela se submeterá à agenda de Deus? Ela estará disposta a abrir mão até mesmo do seu casamento para cumprir essa vocação? E aí vem o versículo 38, o último versículo da nossa passagem. E diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O texto logo no início eu falei, guarde aquela informação. Ela disse que, verso 27, ela estava prometida a certo homem chamado José em casamento. Em poucas palavras, Maria era noiva. E naquela época, noivado não era como nos dias de hoje. Era um compromisso de casamento. A diferença é que noivos não estavam morando na mesma casa ainda. De sorte que para um noivo desfazer o noivado, tinha que ter uma carta de divórcio. Era um compromisso sério. E aparecer grávida naquele contexto poderia causar algumas implicações para Maria. Por exemplo, eu destaquei duas. Imagine que a primeira implicação poderia ser que José não acreditasse na versão de Maria. A gente fica sabendo disso em Mateus capítulo 1. De fato, ele não acreditou. Maria contou para ele, ele não acreditou. E José poderia simplesmente decidir secretamente se divorciar de Maria, para não colocá-la em desonra pública. E era isso que ele estava pensando em fazer, porque era um homem justo. Mas uma segunda implicação seria também José reagisse com grande indignação por se sentir traído. Ele poderia denunciar Maria à desonra pública, processá-la judicialmente, a fim de que ela fosse condenada à pena de apedrejamento.
Ele poderia fazer essas duas coisas. Quando o anjo conversa com Maria, perceba comigo, meus irmãos, o anjo não promete nada para Maria. Não há menção de José. Não há menção qual seria a resposta de José. O anjo não chegou para Maria e disse: olha, fique tranquila, eu vou acertar as coisas com José, vai estar tudo certo. O anjo não promete nada para ela. A única palavra que Maria recebe do anjo é: o Senhor está com você. E diante de todo esse cenário que eu pintei para os irmãos, ela poderia morrer. Ela poderia ver o maior sonho da sua vida se desfazer diante dos seus olhos. Os seus planos tão sonhados, tão esperados. Eu não disse, mas provavelmente Maria aqui é uma adolescente de 15 anos. De 15 anos. E diante de tudo isso, essa mulher traz uma palavra, meus irmãos, que eu penso que é a palavra que eu e você temos que dar todos os dias para o Senhor. Ela diz: eu sou serva do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu penso que essa é a palavra, ou essa é a resposta que o Senhor espera de mim e de você todos os dias. Quando Maria diz: sou serva do Senhor, literalmente, porque a palavra literalmente significa isso, eu sou escrava de Cristo. Porque o Senhor aqui é Cristo. Eu sou escrava de Cristo. E a minha vontade está rendida a Ele. E aí eu fecho com a quinta e última lição. Nossa vocação materna e paterna demandará submissão, abnegação e confiança. A sua vocação enquanto pai, enquanto mãe, vai demandar de você. Espere isso todos os dias. Submissão, abnegação e confiança em Deus. A grande pergunta, meus irmãos, que nós podemos fazer é se nós estamos de fato dispostos a submetermos as nossas agendas ao plano de Deus para as nossas famílias. Talvez o Senhor nesse momento esteja nos desafiando a abrirmos mão de uma porção maior do nosso tempo, para estarmos nos dedicando mais à nossa família, aos nossos filhos. Talvez, quem sabe, o Senhor está desafiando a que você trabalhe menos. Talvez, quem sabe, o Senhor vai te desafiar a abrir mão até mesmo do seu trabalho, para que você esteja mais presente na sua casa. Se aparecesse um anjo para nós nessa noite e fizesse essa proposta para cada um de nós, responderíamos como Maria? Estaríamos dispostos a abrir mão dos nossos passatempos, dos nossos hobbies, para dar mais tempo para a nossa esposa, para o nosso marido? Estaremos mais dispostos a abrir mão de ganhar mais dinheiro, de acumular mais riquezas nessa terra, para simplesmente sentar no sofá com os nossos filhos e assistirmos o programa preferido dele e conversarmos sobre a vida? Estaríamos dispostos a isso? Sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. E eu finalizo, meus irmãos, dizendo o seguinte: se Eva naquele jardim semeou a morte, porque ela desobedeceu a Deus e não confiou na palavra de Deus, Maria trouxe a semente, a mesma semente prometida lá em Gênesis 3,15. Maria trouxe a semente que entraria na história para pisar a cabeça da serpente, justamente porque ela tomou a decisão de obedecer e se render à palavra de Deus. Maria ainda fala conosco:
Filho de Maria, Jesus, o Filho do Altíssimo, o Rei do Reino de Deus. Ele morreu na cruz para fazer tudo diferente na minha e na sua vida. Talvez você nessa noite esteja se perguntando: pastor, se eu tivesse ouvido essa palavra antes, eu teria me dedicado mais ao meu filho, eu teria investido mais no meu casamento. Ah, pastor, se eu tivesse ouvido essa palavra antes, eu teria abrido mão de meio turno, meio período do meu trabalho, para estar em casa, para ser mais uma mulher de casa. Talvez você esteja falando, pensando aqui quanto homem: se eu tivesse ouvido essa palavra antes, pastor, eu não teria assumido o compromisso de fazer aquelas horas extras para aumentar a renda na minha casa, eu teria me dedicado melhor à minha esposa, eu teria investido mais no meu casamento. Mas o Jesus que nós cantamos aqui, nós adoramos aqui, é o Jesus que veio por meio de Maria, e Ele entrou na história para trazer tudo novo para a sua vida. Ele pode reconstruir a sua vida, Ele pode te dar uma nova esperança, Ele pode te dar uma nova chance hoje, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode fazer uma obra de salvação tão tremenda na sua vida, que você possa desfrutar da salvação, da graça do Senhor hoje. Só depende de você. E a pergunta que eu faço nessa noite é: existe alguém aqui nessa noite que quer se render a esse Jesus, Filho de Maria, o Salvador, o Senhor, o Redentor? Você que está aqui nessa noite, não existe nada nas nossas vidas que o Senhor não possa consertar, que o Senhor não possa trazer novo. Ele está aqui nessa noite. Nós vamos celebrar com o Ministério de Louvor. Eu convido os diáconos escalados. Nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor que fala justamente da salvação, que fala dessa redenção, desse sacrifício que Cristo fez por nós. Eu gostaria de pedir a você que se colocasse de pé, você que irá participar. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Convidar os nossos pastores. Isso. Isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradeceste o que fizeste por mim, mas eu quero dar-te agora minha canção, para dar-te graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradeceste
teu sangue tenho entrado diante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente junto a ti. Levante seu pão e a igreja diz: para dar-te graça, para dar-te graça. Diz aí: graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Igreja diz: graças, graças a meu Senhor Jesus. Amém. Algum irmão que deveria ter tomado o pão e não tomou? Todos tomaram? Nós vamos orar pelo pão. Vou pedir à irmã Dalva para orar ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que estamos aqui na Tua casa, reunidos, Senhor, no só objetivo, a glorificar e exaltar o Teu santo nome e agradecer por tudo, Senhor, que Tu tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecer por esse momento tão especial, Senhor, que aqui, Senhor, os Teus corpos, Senhor, este pão, Senhor, que Tu morreste na cruz, Senhor, para nos dar vida e vida com abundância, Pai. Obrigado, Senhor, por este amor que Tu tem conosco. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que será moído por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos, pois, todos em memória de Jesus. Amém. Tirou do jardim tua humildade, colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim,
se merece, o amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, diga eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é O mais belo milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Igreja diz Yeshua. Aleluia. Ele vive entre os querubins. Yeshua. Meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Levante aí seu cálice e diz Yeshua. Yeshua. E o coral se forma. E o coral adorando a Ele. Levante esse cálice e diz Yeshua. Yeshua. Senhor, recebe, meu Pai. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Amém. Vamos orar neste momento. Eu vou pedir, irmão Manuel, para Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Aqui estamos nesse momento, Senhor Jesus, para relembrar o momento sagrado da Santa Ceia do Senhor, colocando ali representativamente no pão e no vinho o Teu corpo e o Teu sangue seria derramado na cruz por todos nós. E aqui nesse momento entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, em agradecimento por todo o Teu sacrifício, pela nossa salvação e remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, perdoa-nos. Agradecemos a Ti, sempre. Amém. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice e disse: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Façamos, pois, todos em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida para nos dar a salvação. Façamos, pois, todos. É o cálice da salvação.
Cristo, poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós Perecerá. perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo Nos resistirá. resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos nenhum inimigo nos resistirá. pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir. A terra prometida. Vamos cantar o quê? O hino da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós Perecerá. perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos nenhum inimigo nos resistirá. o nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos nenhum inimigo nos resistirá. pra viver pelo Senhor, igreja, Marchamos em seu exército poderoso, poderoso é. sua glória. Será vista em toda a terra. E a igreja canta aí, ó. Vamos cantar o quê? Hino da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós. Perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo Nos resistirá. o nosso general É Cristo. seguimos os seus passos, nenhum inimigo Nos resistirá. pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir. A terra prometida. E a igreja da graça diz: vamos cantar o quê? O hino da vitória. Glória a Deus. Vencemos Na batalha. toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo Nos resistirá. o nosso general É Cristo. Seguimos os seus passos. nenhum inimigo Nos resistirá. o nosso general É Cristo. ó, seguimos, ensina aí, João, como é que é? Seus passos. A Jacuniza, Nenhum Fala aí, irmã. inimigo Fala, nos Anne. resistirá. fala, irmã Dalva, e a gente diz: o nosso general